Graça e paz a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu estou iniciando esse vídeo com esse cartaz aqui na frente porque, infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a verdade. Eu digo infelizmente porque não é um tempo bom, meu irmão. Não é um momento de alegria. Ao contrário, realmente é uma época de tribulação. O que está escrito aqui é atenção, 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 com 3 pontos de exclamação. O apocalipse já começou. Já estamos na era da tribulação. Amém? Eu sou o apóstolo Rubens, aqui da Igreja Raiz, Reubênia, Shevet e Yehudá. E já fazem alguns anos que o Senhor tem falado comigo sobre esse tempo que está por vir. E eu tenho feito muitos estudos, tenho feito muitos trabalhos a respeito desse tema, mas tenho trabalhado de uma forma para evitar de qualquer maneira o pânico. E chegou o momento em que Deus me falou: Rubens, você tem que falar abertamente. Sem estudo, sem muita enrolação. E eu estava preparando uma apostila aqui, ele falou: Rubens, a mensagem é urgente. Há urgência nessa mensagem, porque o tempo já chegou. Então eu estou abrindo essa live aqui, hoje, quarta-feira, 14 de junho de 2023, para anunciar esse assunto que o Senhor tem queimado no meu coração desde a transição dessa era. Amém? E é por isso que eu estou aqui fazendo essa live. Fazendo live ao vivo, não tenho roteiro, eu vou falar abertamente de tudo que Deus tem queimado no meu coração já há algum tempo, e nesses últimos dias de forma incessante. Eu mal tenho dormido, mal tenho me alimentado, por estar trabalhando na melhor forma para transmitir essa mensagem a todos. Então eu espero que você assista esse vídeo até o fim, meu irmão, porque embora não seja um assunto agradável, é o assunto necessário do momento. É a verdade revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a origem dos tempos, através de diversos profetas, em todas as eras do mundo, essa era foi anunciada como a pior era de todos os tempos. Por isso é chamada a Era da Tribulação. Então, nesse vídeo eu vou apresentar o máximo que eu puder, falar da forma mais clara que eu conseguir, pela graça do nosso Senhor. Senhor, o nosso Deus, seja conosco nesse momento. Derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. E o Senhor guarda os seus, todos aqueles que se derramam na tua presença. Tem um espaço garantido na tua arca eterna, Senhor. Seja conosco, Pai. Abre os olhos, abre os ouvidos de todos aqueles que entrarem em contato com esse vídeo, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, abençoa a minha boca, que as palavras que eu profira sejam as tuas palavras, que são confirmadas pelas tuas escrituras sagradas. Seja conosco nesse momento, hoje e eternamente, em nome de Jesus.
Amém. Eu vou dar um resumo, quero começar com um resumo sobre as eras do mundo, a começar do versículo de Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse 22, versículo 7. Esse é o último capítulo do Apocalipse. Amém? A palavra do Apocalipse, se você começar a ler o livro desde o começo, você vai perceber que a palavra sai da boca de Deus. É anunciada para Jesus o Cristo. Jesus Cristo envia um anjo do céu para anunciar essa palavra do Apocalipse para o apóstolo João, que está preso na ilha de Patmos. E através do discernimento do Espírito Santo, ele recebe a revelação. Ele escreve as palavras nesse livro e por isso nós temos as Escrituras Sagradas. Então perceba a corrente que foi unida até essa palavra chegar a nós. Começando do próprio Deus, passando por Jesus, passando pelo anjo, que é o mensageiro, chega João apóstolo, através do Espírito Santo, ele escreve tudo o que ele viu e tudo o que ele ouviu, e a palavra chega a nós. Esse versículo que eu li é parte do fim, tudo já foi revelado. E o que Jesus termina dizendo é: eis que venho sem demora. Felizes são aqueles que guardam no coração as palavras da profecia desse livro. Aqueles que acreditam, aqueles que esperam, porque ele vem sem demora. Amém? Então eu vou fazer um resumo das outras eras do mundo, das primeiras eras do mundo, até chegar na era que estamos vivendo hoje, para ficar o mais claro possível a linha cronológica. A primeira era do mundo é chamada da Era da Inocência, que começa lá no Gênesis, no Jardim do Éden. Todas as eras, meu irmão, elas têm um propósito. Amém? Era do mundo é um período de tempo. Pode ser chamada de era, pode ser chamada de tempos, pode ser chamada de dispensações. Entre os teólogos essa é uma palavra muito comum. Mas é um período de tempo específico, onde Deus trabalha de forma específica e cada era tem algo que chama mais atenção que nas outras eras. Ele tem uma ênfase específica em cada era, diferente das outras. Amém? A ênfase da primeira era, que era do Jardim do Éden, que era a perfeição, a ênfase era a inocência. O que é a inocência? Era a pureza do ser humano, a ausência de pecado. O Jardim do Éden, Deus fala que é tão perfeito, estava tudo tão bom, que ele passeava entre os animais, entre as plantas, com os seres humanos, em paz. Estava tudo bem, estava tudo perfeito, porque Deus não habita em ambientes impuros. Amém? Então, para Deus estar caminhando entre nós, todo o ambiente, todo o planeta Terra estava perfeito, puro, inocente, sem pecado. Essa é a era número 1. Amém? Quando o pecado entra no mundo através do pecado de Adão e Eva, a serpente manipula as informações, a serpente mente no jardim, isso aí a gente já está em Gênesis 3, é a chegada do pecado no mundo, amém? Acontece a transição da era. Toda transição entre uma era e outra é marcada por eventos naturais. Amém? Marque isso, guarde isso no seu coração. Cada transição de era tem um evento natural que acontece, porque se fossem apenas marcadas por eventos
entre uma pessoa e outra, ou questões apenas humanas, seria fácil manipular as informações. Amém? Então Deus faz questão de fazer um marco temporal na natureza para mostrar para todo mundo que a era mudou. Qual que foi o marco de transição entre a era da inocência para a próxima era? Foi a mudança na natureza daqueles que pecaram. Adão não precisava trabalhar para se alimentar. A terra dava o seu próprio alimento. Com o pecado, Deus fala, a partir de agora você vai precisar trabalhar, você vai comer do suor do seu rosto. Isso não era o natural. A comida já dava de graça nas plantas. Não era necessário um esforço para que a planta desse o seu alimento. Agora você tem que arar a terra, você tem que trabalhar através do suor do seu rosto, você vai adquirir o seu alimento. A Eva, não havia dores de parto. A partir de agora haverá, está mudando a natureza da mulher. Amém? Você terá dores de parto. A serpente que tinha pernas deixará de ter pernas. Rastejará pelo pó da terra todos os dias da sua vida. A natureza, a terra não tinha espinhos, não tinha abrolhos, agora terá. Então, todo o universo passou por uma mudança drástica, que marca a era do mundo. Sai da época da inocência, da pureza, e entra na era do pecado. Amém? A pessoa que marcava a era número 1 era Adão. Representante, é o primeiro dessa era, a primeira pessoa que marca essa era é Adão. Quando ele peca, ele sai do jardim com essas mudanças na natureza. A partir daí, a pessoa representante da era do pecado é Caim, aquele que mata o seu irmão Abel, que constrói cidades para si, de acordo com as suas próprias vontades. Caim se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que isso não foi só uma ação de Caim, ele foi o primeiro que se rebela contra Deus, pós saída do Éden, na segunda era, que não é marcada pelo número 2, e sim pelo número 0. Amém? Eu sempre conto aqui, explico pelos estudos das eras do mundo. Aqui, se você acompanha nossos estudos bíblicos, só olhar os estudos anteriores, eu sempre marco aqui. A era de Caim não é o número 2, é o número 0, porque no 1 você cai no pecado. Do 1 você vai para o 0, você volta, você regride. Agora você está na época das trevas, distante da presença de Deus, e Gênesis 6 deixa claro como é essa época. É uma época tenebrosa, ela dura cerca de 1500 anos, mais ou menos, a época sem a presença de Deus, a era do pecado, onde os homens criaram para si os seus próprios deuses e usaram toda a inteligência que havia na humanidade, a inteligência que o próprio Deus havia dado, a inteligência de conhecer todos os elementos naturais. Lembrem-se, Adão era perfeito, o conhecimento dele foi transmitido para os seus filhos, eles entendiam tudo de agricultura, tudo de agronomia, tudo de ciências, tudo de metalúrgica. Você vai perceber essa evolução das pessoas criando templos, criando cidade, criando ídolos para adorarem a tudo menos a Deus. Aí tem a transição de era, que é a purificação da era do pecado, chamada a era do renovo, que é a época de Noé. Amém? Aí a gente volta para a era número 1. Da era número 1 do jardim, a gente caiu para a era do pecado número 0. E Deus fala, eu vou recomeçar, eu vou começar de novo, começar do 0. Vou refazer esse planeta, porque o homem entregou o seu coração a todo o caminho mau. É por isso que o dilúvio vem. Esse é o evento natural que marca a transição da era do pecado para a era do renovo, e a gente volta para a era número 1. Amém? Por isso que do 0 volta para o número 1. Adão, Caim e Noé. Certo? Todos os números têm significados, meu irmão. Eu também já fiz vários estudos sobre o significado dos números. Depois você pode procurar.
Eu vou avançar, estou resumindo para a gente chegar logo na época que estamos vivendo hoje. Época de Noé, época do renovo. Amém? Dura cerca de 300 anos. Ela é marcada pelos patriarcas, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, geram todas as nações da terra. Isso está em Gênesis 10. Sem, que é o primogênito, dá origem aos asiáticos, aos povos semitas, por isso são chamados semitas, são descendentes de Sem. Aí vem Jafé, que dá origem aos jafetitas, que são os europeus. E por fim vem Cã, que dá origem aos africanos, são camitas, da onde vem também o povo de Canaã. Amém? Essa era marcada pelos patriarcas que vão gerando seus filhos, as suas tribos, os seus clãs, as suas famílias vão gerando nações. Mas fala que esse povo também resolveu se rebelar contra o Senhor. Quando os filhos de Noé se multiplicam, eles não voltam a adorar a Deus. Fala que eles se juntam. Onde era o Jardim do Éden? Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, fala que ele deixa 2 querubins na porta guardando e uma espada de fogo rodando em volta do jardim. O jardim era no Oriente Médio. Tá? Eles não podiam viver ali na era do pecado. Era uma área cercada pelo Senhor, não dava para adentrar. Eles viviam em volta do jardim. Se você olhar no mapa, você vai ver que o jardim sendo no Oriente Médio, camitas estariam na África, jafetitas ali na Europa e os semitas iriam para a direita na Ásia. Amém? A Arca de Noé estaciona lá em cima onde hoje é a Turquia, no Monte Ararat. Com o dilúvio, o Jardim do Éden não existe mais. Deus renovou todas as coisas. Não tem mais os querubins ali, não tem mais a espada de fogo rodando ali. Mas todos os povos sabem, desde a época de Adão, que ali no Oriente Médio é a terra mais fértil da terra, onde era o Jardim do Éden. É por isso que eles descem ali do Monte Ararat, onde era a Turquia, e fazem suas moradas ali na fonte do rio Tigre e Eufrates, que é a fonte dos rios que irrigavam o Jardim do Éden, o lugar mais fértil da terra. Aí quando eles descem para lá, nessa época todos os povos ainda falavam uma língua só, ainda tinha um idioma apenas. E eles tomam a decisão que tomaram antes do dilúvio: nós não vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar os nossos deuses, nós vamos adorar nós mesmos. E nós vamos provar para Deus que nós não precisamos dele para alcançarmos o céu. E eles planejam, na liderança de Nimrod, construírem uma torre chamada Torre de Babel. Já estamos em Gênesis 11. Eles falam: a gente vai construir uma torre tão grande, mas tão grande, que ela vai alcançar os céus. E caso Deus mande o dilúvio novamente, a gente sobe na torre e a gente não precisará da ajuda de Deus para sermos salvos. Nós estaremos no céu pela nossa própria conta, na força do nosso próprio braço. Percebam, meu irmão, essa Torre de Babel não é um prédio alto, é um país sendo levantado até os céus. A extremidade dela daria um país inteiro onde caberiam todos os povos da terra. Se você ler Gênesis 11, fala que todos eles falavam a mesma língua e se uniram como humanidade para fazer esse trabalho, para realizar essa obra demoníaca. Nimrod, que era o líder, já era um líder maligno. O nome Nimrod significa rebelde, aquele que se rebelou contra Deus e conseguiu manipular os povos a servirem ele e não a Deus. Amém? Em todas as eras, Satanás tem essa mesma missão: usar o governo humano para manipular as pessoas a não seguirem a vontade de Deus, irem contra Deus, se rebelarem contra Deus. Em todas as eras isso vai acontecer. Amém? Nesse momento, na época da construção da Torre de Babel, Deus fala: isso não vai acontecer. Ele envia seus anjos e eles confundem as línguas dos homens. E é onde dá início a próxima era.
Esse é o evento natural da transição de era, da era de Noé para a era de Abraão. Amém? A era de Noé para a era de Abraão é marcada pela confusão das línguas na Torre de Babel. Esse é o evento natural que muda a natureza dos idiomas, dando origem a essas nações distintas, porque a língua, o idioma, é que caracteriza a cultura do povo. Se a gente não fala a mesma língua, a gente não se comunica. E fala que eles, confundidos pelo seu idioma, eles se espalharam por toda a terra, criando as suas nações. E se você procurar na arqueologia, nos dias de hoje, entrar na internet, você vai perceber que a origem dos povos se dá nessa época pós-dilúvio. Amém? A origem dos povos da época pós-dilúvio você consegue ainda achar a Babilônia, a Suméria, a Acádia se espalhando, a origem da China, o Egito, a origem dos povos que acabaram ficando para esse lado aqui das Américas, na Austrália. Você vê que a origem desses povos é muito similar. Todos eles contam a mesma história pós-dilúvio, de alguém sobrevivendo ao dilúvio e depois vindo um ser demoníaco cheio de poderes, ensinando a eles a agricultura, a adoração dos deuses, como eles deviam adorar. Ou seja, a cultura que eles tinham na Babilônia, eles levaram para todos os cantos da terra. Os povos não se dividiram e se converteram. Eles se dividiram e continuaram adorando o inimigo nos lugares onde eles se situaram. É por isso que quando você vai estudar a origem dos povos, a cultura dos povos, tem vários deuses associados. É a infração do primeiro e do segundo mandamento do Senhor: adorem só a mim, não façam para si outros deuses. Satanás é a primeira coisa que ele sempre quebra em todas as eras, é isso, é tentar te convencer que é possível adorar vários deuses. É possível haver uma conciliação entre a adoração. Não importa quem você adora, a gente pode dar a mão e andar junto. Não, meu irmão. Adore só ao Senhor. E não faça para si outros deuses. Essa é a base para se viver com Deus. E é por isso que Satanás afeta essa base desde a origem dos povos. É nesse momento, através dessa transição de era, que a gente entra na era das nações, que eram patriarcas, tribais, agora são países, são nações instituídas. Deus chama Abraão e fala: a partir de você eu farei uma nova nação, diferente dessas nações que existem. Você será uma nação abençoada e a partir de você as outras nações que estão rebeldes em pecado receberão a bênção também. Amém? É por isso que ele fala para Abraão: sai da sua terra, porque Abraão vivia ali nesse mesmo lugar da Babilônia. Ele fala: se você crescer aí, você vai continuar com a cultura daí, seus filhos serão contaminados, então sai da tua terra. Por isso que Abraão passa a vida inteira dele peregrinando, comprando territórios para sua futura descendência. Amém? O povo de Abraão vai se multiplicando. Tem Isaac, tem a história de Jacó, que tem o nome mudado para Israel. Da onde saem as 12 tribos de Israel. Eles vão morar no Egito. Você conhece a história de José, eu estou resumindo aqui. O povo de Israel vai viver no Egito. Chegam no Egito com 70 pessoas. São abençoados ali. Assim termina o Gênesis. Tá? O começo de Êxodo é a multiplicação da família de Israel dentro do Egito. Ainda estamos na era das nações. Qual que é a transição da era das nações? Qual que é a próxima? Deus chega para Moisés e fala: meu povo se tornou escravo no Egito porque se multiplicou demais. O faraó ficou com medo de uma rebelião e tornou o povo de Israel escravo no Egito. É assim que começa o Êxodo. Aí Moisés é chamado para libertar o povo de Israel. Ele vai até o Egito, liberta o povo com as 10 pragas, mas ainda não é a transição da era. Tem os eventos naturais nas 10 pragas, mas ainda não é a transição. O povo é liberto do Egito e se encontra no Monte Sinai. A gente está em Êxodo 19 agora. Aí entra a transição da era.
Em Êxodo 19, Deus faz um pacto com o seu povo de Israel, descendente de Abraão. Lembrem-se, todas as nações da terra, nesse momento, estão desviadas de Deus. E Deus está criando uma nova nação. Aquela que vai adorar o Senhor. Em Êxodo 19, Deus fala para Moisés e para o povo: a partir de agora, eu que sou Deus, que livrei vocês do Egito, ofereço para vocês se tornarem uma nação de reis e sacerdotes. Vocês não serão como as nações da terra, vocês serão meu reino, meu sacerdócio real, minha nação santa. Vocês querem? Vocês estão afim? É isso que vocês desejam? Lembrem-se, fui eu que livrei vocês do Egito. Eu superei todos os deuses do Egito. Provei que eu sou o único e verdadeiro Deus. Vocês querem viver comigo ou vocês querem viver como as outras nações, adorando a outros deuses, vivendo de acordo com as suas próprias vontades? Sempre é uma oferta de Deus. Sempre é um você quer aceitar Jesus? É uma pergunta. Aceita quem quer. O povo de Israel pôde escolher em Êxodo 19. Moisés chega para o povo e pergunta: é isso que vocês querem? E diz que o povo responde em uma só voz. Mais de 3 milhões de pessoas vivendo ali no deserto, à beira do Monte Sinai, falam: nós vamos servir a Deus. Moisés sobe e Deus fala: pois amanhã, daqui 3 dias, tem um tempo determinado, ele fala para o povo se preparar, porque eu vou me revelar para eles. Esse é o momento da transição da era das nações para a era da lei, porque Deus se manifesta no Monte Sinai. O evento natural é esse: quando ele se manifesta no Monte Sinai, fala que o monte começa a pegar fogo, há fumaças e trovões, de forma que o povo que estava ali presente, testemunhando, ficou morrendo de medo, fala: nós seremos consumidos por esse fogo. E Moisés, cheio do Espírito Santo, ele sobe o monte, entra no meio do fogo e começa a receber de Deus as palavras e os mandamentos da lei, que o povo de Israel precisa obedecer. É por isso que essa próxima era é chamada de Era da Lei. E é marcada pela manifestação de Deus no monte, evento que muda a natureza, a montanha pega fogo, há vozes e trovões, algo sobrenatural na natureza. E Deus, com o seu próprio dedo, escreve as leis, os 10 primeiros mandamentos, em tábuas de pedra, entrega para Moisés e Moisés apresenta ao povo. A partir daí você vai ver Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Deus dando diversas leis para o povo. Por que são tantas leis? Porque é uma nação. É a Constituição que vai reger essa nação. A Constituição é um conjunto de regras, é um conjunto de leis que o povo de Deus, nação de reis e sacerdotes, precisa obedecer. Porque são as mesmas leis, essas mesmas regras que viveremos na eternidade. Começa aqui. Essa é a época da lei. Aleluia. Época da lei. Dura cerca de 600 anos, meu irmão. Após a época da lei, esse povo que decidiu, fez um pacto com o Senhor de adorar a Deus, ser diferente das outras nações da terra, servir unicamente ao Senhor, ter apenas um único Deus. Eles também se rebelam contra o Senhor. Percebam. Olha a diferença. Uma coisa é você nunca ter vivido com Deus. Outra coisa é você aceitar a Cristo, você aceitar o favor de Deus, fazer um pacto com Ele, receber as bênçãos dele e depois se rebelar. É isso que acontece. Por isso há uma nova transição de era. Quando o
povo de Israel se rebela contra Deus e começa a adorar outros deuses, abre mão de Deus como seu rei e fala: nós queremos reis humanos. Isso está lá na época de Samuel. Amém? A época das leis é marcada pela lei e pelos juízes que aplicam as leis. Samuel é um dos últimos grandes juízes de Israel. O povo chega para Samuel e fala: nós queremos um rei humano, porque todas as nações têm e a gente não tem. Samuel fala: vocês estão malucos, vocês têm um Deus que é rei de vocês. Eles falam: não, mas a gente quer ser igual aos outros povos. Deus chega para Samuel e fala: Samuel, não brigue com eles, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam. Tanto que dentro das leis de Deus tem até as regras de como os reis devem se portar. Porque Deus sabia que o povo ia se rebelar, então ele já deixa o caminho preparado para o resgate, para a restauração do povo. É isso que acontece na transição. Quando o povo de Israel se rebela contra o Deus que o salvou, há mudança de era. Aí vem Elias e anuncia 3 anos de seca. Esse é o evento natural que transita da época da era da lei para a época dos profetas. A época da fé, da época da lei para a era da fé dos profetas, ela é dividida pelos 3 anos de seca que acontece em Israel, quando o rei se casa com uma sacerdotisa de Baal e Israel começa a ser adorador de outros deuses. Amém? Essa era dura mais ou menos 800 anos, onde todos os profetas profetizaram: povo de Israel, voltem aos caminhos do Senhor, se convertam de coração. O povo não se converte, eles são dominados pelos assírios, pelos babilônios, época de grande tristeza. Mas Deus sempre promete: se vocês se converterem, eu trarei vocês de volta para a terra, eu restaurarei todas as coisas. A época difícil eu posso livrar vocês, eu posso guardar vocês, voltem para mim. Esse é o anúncio de todos os profetas, eles sempre terminam falando da época vindoura. Sempre os profetas anunciam o que está por vir. Vai vir o Messias, ele vai trazer a salvação, entraremos na era da graça. A época da graça, quando que é transitada da era dos profetas para a época da graça? Jesus vem ao mundo, nasce e ele morre na cruz pelo perdão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. Amém? O evento da morte da cruz não foi só um evento local, porque quando Jesus morre na cruz, fala que acontecimentos naturais ocorrem. Jesus morreu cerca de 3 horas da tarde, que é a 9ª hora para o povo de Israel. Época de 15 horas, né, que a gente chama aqui, 3 da tarde. Fala que o céu escureceu. O céu escurecer não é natural às 3 da tarde. Fala que as nuvens se tornaram negras, houveram trovões e chuva e os mortos ressuscitaram na crucificação de Jesus. Esse foi o evento que marcou a transição da época da fé dos profetas para a época da graça de Jesus, a era da graça. Amém? Enquanto a era dos profetas era: virá o Messias, Deus vai restaurar, vai dar tudo certo, tenham esperança no futuro, porque fé é isso, você acreditar no que você não está vendo. A época da graça, eles viram Jesus, como João, Pedro e Tiago falam: nós vimos a sua glória. Eles enxergaram. A época da graça é marcada por aqueles que viram a Jesus e por isso prosseguiram anunciando o seu evangelho. Amém? E agora a gente já está quentinho, perto da onde a gente vai chegar nesse momento, nessa palavra. Porque até há poucos anos atrás, nós ainda estávamos na época da graça, que é marcada pelos ministros do Senhor, pela pregação do evangelho, sejam eles mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos.
São esses os ministérios espirituais, tá? Esses ministros ministraram à vontade na época da graça. Nós saímos de Jerusalém, como Jesus falou, Atos 1, versículo 8, vocês serão cheios do Espírito Santo e poderão pregar a todos os povos da terra, começando em Jerusalém, passando por Samaria, passando pela Galileia, chegando até os confins da terra. Foi isso que aconteceu na Era da Graça. A Era da Graça durou cerca de 2000 anos. Jesus foi crucificado praticamente no ano 29 depois de Cristo, aqui no nosso calendário grego. Amém? Então, desde ali, dessa transição, estamos vivendo da época da graça. Então, por isso que era natural as pessoas chegarem, anunciar o evangelho, ter avivamento, as pessoas se converterem, levantarem igrejas, levantarem denominações, pregarem em todas as nações. Chegamos em todas as nações. Pega no seu mapa de Jerusalém, onde Jesus começou o seu ministério ali, amém? De Israel ali, da região Galileia, Samaria, Jerusalém, ele pregou toda aquela região. Aí você vai ver que se você está no Brasil, você está nos confins da terra. Se o Oriente Médio é o centro da terra, se você está na Austrália, você está nos confins da terra. Você está em outra extremidade. Se você está no Canadá, você está nos confins da terra. Eu pergunto, não tem igrejas no Canadá? Não tem igrejas no Brasil? Não tem igrejas no México? Não tem igrejas na Austrália? Todos os cantos do mundo você vê ministério, você vê igreja, você vê pastor africano, você vê pastor português, você vê pastor angolano, você vê missionário chinês, você vê missionário na Rússia, você vê missionário em todos os cantos da terra, inclusive nos lugares onde há perseguição de crente, que é na famosa janela 1040. Onde há a igreja perseguida. Por que ela está sendo perseguida? Porque ela é igreja. A igreja chegou em todos os lugares. Obviamente tem alguma tribo isolada, vivendo em algum canto da África ou ali da Amazônia, que ainda é reclusa, né? Não quer ter contato com seres humanos. Pequenas tribos ali extremamente localizadas, ali escondidas. Mas o país, a região, o evangelho alcançou. Nós cumprimos a Era da Graça. A missão que Jesus passou para os seus apóstolos, que multiplicaram o evangelho a todas as nações, esse propósito foi concluído. Aí a transição de era. Quando ela aconteceu, Rubens? O evento natural que transitou-nos da era da graça para a era que estamos hoje foi a pandemia. Em 2019, ficamos sabendo de uma tal pandemia que começou na Coreia, uma tal doença, um tal vírus começou na Coreia, estava afetando ali as proximidades da Europa, tal, não sei o quê. Em 2020 ele alcançou o mundo todo e aquele pequeno vírus se tornou uma pandemia. Ele estava no ar. E por ele estar no ar e distribuído por toda a terra, foi anunciado, não saiam de casa. Fiquem em casa, mudem o seu modo de vida. E todo o modo natural que tínhamos, nós mudamos em 2020. Um evento natural, o vírus estava no ar, nós mudamos a nossa forma de viver. Muitos perderam o emprego, muitos se deram muito mal, muitos se deram muito bem, mas houve a transição da era em 2020. O evento que marcou foi a pandemia. Todas as nações da Terra souberam disso. Em 2019, no final de 2019, na transição do ano, eu fui convidado a pregar, fazer a última pregação do ano na igreja em que eu ministrava. Quando eu fui orar, Deus me deu a palavra: você vai pregar sobre as eras do mundo.
Senhor, como assim? É basicamente a pregação que eu estou falando agora, esse resumo sobre as eras do mundo. Ele falou, porque vocês estão na transição da era. E se você pegar minha última palavra de 2019, tem vídeo, tá gravado, você vai ver que foi essa pregação que eu fiz, do Jardim do Éden até a era vindoura do Apocalipse. Em 2020 houve a transição. Quando houve a transição na pandemia, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Senhor, esse é um novo momento. Eu não sei o que dizer. As pessoas vão me procurar. Os membros da igreja, os cristãos vão me procurar, perguntando sobre esse momento. Isso em 2020. No início da pandemia, quando ela estourou. Eu falei, quando as pessoas vierem me procurar e eu não sei o que dizer, eu não direi nada se eu não tiver certeza das tuas palavras. É algo novo, ninguém sabia direito o que está acontecendo. Mas as pessoas começaram a ter o desespero, percebendo, tendo uma intuição sobre o Apocalipse. Deus me respondeu e ele ficou 3 dias falando comigo sobre a era do Apocalipse e o início da pandemia. E ele falou 3 dias sobre o porquê ele permitiu, sobre o porquê da época. Eu sei que isso foi durante a semana, eu pregava no sábado. Sábado eu tinha uma pregação. Como estávamos na pandemia, essa pregação já seria online. E por ter passado 3 dias ouvindo muitas revelações de Deus, eu comecei a pregação falando pro povo, olha, não vai caber nesse vídeo tudo que eu tenho para falar sobre a pandemia e sobre a época que estamos vivendo. Acabando essa live, amanhã eu faço outra e vou fazendo outra até terminar o assunto. Eu fiz uma live sábado à noite de 2 horas, fiz uma live domingo de manhã, mais 2 horas, e segunda de manhã, mais 2 horas pregando sobre a pandemia e a época do Apocalipse, isso em 2020. Resumindo o que Deus falou naquele momento da pandemia, foi, eu estou guardando as pessoas em casa. Porque o governo do inimigo, nessa época da tribulação, que começou em 2020, se dá através da multiplicação da ideologia de Satanás, que é anti-Deus. E uma das principais ferramentas que ele tem usado é, inclusive, a internet. Eu estou prendendo as pessoas em casa para que elas gastem mais tempo com a sua família. Os pais se levantem como pastores das suas famílias. Eduquem os seus filhos que estão influenciados lá fora, porque eles abrem o celular, vê as ideologias do mundo, chegam na escola, compartilham, isso vai viralizando e virando o modo de vida deles. Eu estou colocando vocês dentro de casa, enclausurados, porque a família é a base do relacionamento que eu criei. Se acerte com a sua esposa, se acerte com os seus filhos, se acerte com os seus pais, convivam em amor, se perdoem uns aos outros, me tenham a mim, Deus, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, como a raiz da sua família. Faça as pregações diárias, cultos diários familiares. Ah, mas eu estou ocupado. Ah, mas eu tenho que ir fazer. Ah, mas eu marquei de ir no shopping. Não tem, estamos na época da pandemia. Você está preso em casa com a sua família. Essa foi a palavra na época da pandemia, no início. E a gente terminou pregando. E eu dizendo, quando passar essa época da pandemia, se você não consertou a sua família na época que vocês estavam enclausurados dentro de casa, eles se perderão ainda mais. Porque o inimigo estará solto, buscando a quem possa tragar.
Essa é a era da tribulação. A era da graça foi marcada por Jesus. Ele era a pessoa. O que é a graça de Cristo? É o ato que ele fez de morrer na cruz, nos salvando do pecado de graça. Deus pagou um alto preço sacrificando seu filho, mas a salvação que esse sacrifício gerou foi transmitida para nós de graça. Ninguém cobra para anunciar a salvação. Ela é manifestada de graça. Aí Jesus Cristo diz: de graça vocês receberam, de graça vocês ofereçam. É por isso que nós, pregadores, pregamos o evangelho incessantemente sem cobrar R$1. Nós vivemos de oferta. Aqueles que têm o coração movido a financiarem o trabalho dos ministros são bem-vindos. Jesus vivia de oferta. Os apóstolos viviam de oferta. Eles abrem mão do seu emprego normal para viverem de pregar o evangelho de graça. Isso é a graça de Deus. É você aceitar o sacrifício de Cristo de graça e ofertar a sua vida em favor do evangelho de graça. Servir ao evangelho, se ofertar. Nós tivemos 2000 anos de era da graça, onde você viu pela janela, pelas ruas, ministros levantando igreja e pregando o evangelho em todos os cantos da terra. Na época da tribulação, Apocalipse inteiro, Ezequiel, Daniel, os profetas, eles anunciam que na era da tribulação, que é a era que estamos vivendo hoje, isso não vai mais acontecer, porque o príncipe desse mundo já estruturou o seu governo, que tem uma base ideológica, onde a mentalidade das pessoas é avessa ao evangelho. Aí você vai perguntar para o seu pai, para o seu avô, aquele velhinho crente, aquela tiazinha sua que sempre foi de oração, e vai falar como era na sua época. As pessoas se convertiam, o pastor pregava, as pessoas obedeciam. A gente anunciava Jesus, as pessoas choravam, aceitavam se batizar, se arrependiam dos seus pecados. Hoje, na era da tribulação, você prega o evangelho e as pessoas falam: eu não concordo. Para mim não é assim. Em 2020, vieram aqui na minha igreja e falaram: se você não mudar a pregação, a gente não volta mais aqui. Eu falei: meu irmão, a pregação nunca vai mudar, porque não fui eu que inventei. A gente só reproduz o que Deus fala, através das suas palavras e através das suas escrituras sagradas. As pessoas estão mudando de igreja, mudando de evangelho, mudando de religião, porque não aceitam a transformação, não se arrependem dos seus pecados. A era da tribulação é marcada pelo pecado, pela tribulação. Assim, Pedro diz isso, assim como nos tempos de Noé, porque a era de Noé foi uma tribulação para aquela época. Por isso que a referência entre a época de Noé e a nossa época da tribulação é muito parecida. Assim como nos tempos de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles não esperavam pelo fim, por isso foram pegos desprevenidos. Embora Noé tivesse pregado mais de 120 anos. Alguém pregando mais de 120 anos. E ele só conseguiu salvar quem? A sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. 8 pessoas apenas se salvaram, embora na arca coubesse muito mais gente. A arca estava aberta, a pregação era anunciada, mas as pessoas não se convertiam. É isso que está acontecendo na época da tribulação. Chegamos na época da tribulação, meu irmão. Eu quero te anunciar o que vai acontecer, quais são os procedimentos, tá? A época da tribulação, ela é dividida em 3 fases. A fase 1, que é a inicial,
a fase 2, que é a do meio, e a fase 3, que é a fase final, tá? Nós estamos na fase 1. Estamos no início ainda. A época da tribulação começou em 2020. A gente está em 2023. Ainda estamos bem no início, que a Bíblia chama de o início das dores, tá? O que são esse início das dores? Que dores são essas? Os acontecimentos naturais que a gente chama de tragédia, que a gente chama acidente, que é chuva, que é enchente, é temporal, é terremoto, esses acontecimentos vão aumentar. Você vai ver cada dia mais no jornal mais tragédia natural acontecendo. Mais chuva, mais terremoto, mais tribulação, mais enchente. Vulcão em erupção, você vai começar a ver cada vez mais essas notícias e eu já te anuncio. Elas só tendem a aumentar. Enquanto na época da graça a gente via um acidente e falava, nossa, ainda bem que eu tô longe, tô aqui no Brasil, nossa, aconteceu lá um dia, uma vez. Vai ser rotina esses acidentes, esses terremotos, essas tribulações, na era da tribulação. Não será um momento isolado. Começará a ser rotina essas dores. Tá? O lamento vai começar a ser comum. Isso, acidentes naturais, afetando a nossa... colocando em perigo a nossa vida. O sistema do mundo de governantes, de administradores, de prefeitos e senadores, o governo do mundo, já está todo arquitetado, todo montado para se tornar um único governo. Teremos um só dominante, que Apocalipse chama de um anticristo, a besta e o falso profeta, que é uma autoridade financeira, uma autoridade governamental e uma autoridade sacerdótica, tá? Eles já estão vivos, eles já estão trabalhando, eles ainda não foram anunciados. Mas a ideologia que eles acreditam que o mundo vai viver já está agendrada, já está sendo usada, já está acontecendo. É por isso que quando eles surgirem como líderes, as pessoas não irão se rebelar contra eles. Elas irão aceitar o seu governo. Esse governo, que já começou a se arquitetar, que já está mais ou menos organizado, que já está atuando, ele é marcado principalmente pela perseguição aos verdadeiros cristãos. Aquelas pessoas que se mantêm fiel a Deus, que não aceitam a ideologia do mundo, que dizem não a Satanás, que dizem não à mentira, eu não vou me vender pelo que é errado, mesmo que eu perca amigos, mesmo que eu perca meus parentes, mesmo que as pessoas sejam contra mim, que me cancelem na internet. Se você manter a sua postura, se você mantiver a sua postura, você será perseguido. Essa perseguição já começou. Hoje é só um cancelamentozinho na internet, mas ela também vai aumentar. Assim como os desastres naturais estão aumentando. Então aquilo que era um cancelamento virtual vai virar um cancelamento do seu cartão. Você não podia entrar numa página, numa mídia social, você não vai mais poder começar a entrar em bancos, mas ter comércio. Você vai começar a ser hostilizado. Os seus filhos começarão a ser hostilizados. E a perseguição aos verdadeiros cristãos só vai aumentar. Tá? Tudo isso na primeira fase. No início das dores. O início das dores da grande tribulação já é muito ruim.
O início já é muito ruim. Imagina o final, tá? Vamos acompanhando. Nesse ponto, onde os verdadeiros cristãos são perseguidos, a igreja irá se dividir. E também já está acontecendo. Porque se aquele cristão que não aceita, que já está manipulado pela ideologia do mundo, ele já não aceita mais que preguem contra os seus pecados, que ele não aceita mais arrependimento, ele não vai fazer parte dessa igreja perseguida, porque ele quer ser aceito, ele quer os likes, ele está cego, surdo e mudo em relação à palavra de Deus. Ele está como um gado na mão do inimigo. Ele vai caçar uma igreja que aceite que ele seja como ele é, que os pecados dele não sejam alfinetados pela palavra de Deus. Haverão as igrejas que irão aceitar esse governo, sobre uma justificativa, sobre uma premissa de que não, aqui a gente está aberto a todos, a gente não quer julgar ninguém, porque eles também querem ser aceitos pela sociedade, porque isso também gera like, isso aqui também gera povo, isso gera mídia, isso gera dinheiro, você fica poderoso, tem muita gente aqui na minha igreja, olha como eu sou do amor, olha como eu estou fazendo certo. O orgulho cegará muitos líderes cristãos, e isso já está acontecendo no início das dores, na fase 1 da era da tribulação. Nessa era haverá a igreja perseguida, haverá a igreja que já se vendeu à ideologia do mundo, e também haverá a igreja do meio, que passou a vida toda, a denominação toda, todos os anos do seu ministério sem se preocupar com o que estava acontecendo no mundo. Que simplesmente achou que essas coisas de era do mundo, de profecia, de os dons de línguas, e apóstolo e profeta, isso aí é coisa lá da época de Jesus. Isso aí não é para os nossos tempos, a gente só tem que pregar a palavra, viver aqui no nosso cantinho e não se preocupar com o que está acontecendo lá fora. O Apocalipse é uma metáfora, é uma parábola. Existe essa igreja que eu posso chamar de igreja neutra, que está fechada em si. Há a igreja que se vendeu à ideologia do mundo, há a igreja que está sendo perseguida por não se vender pelos valores do mundo, e há essa igreja do meio que, durante a época da graça, ela conseguiu ficar fechada em si, na sua própria doutrina, na sua própria crença. Essa igreja do meio será que mais sofrerá. Porque enquanto ela está quietinha no canto dela, e a outra igreja perseguida, vai parecer que essa igreja perseguida está vivendo o seu pior momento. E eles vão pensar, ainda bem que a gente está fechado em nós mesmos, nós não somos como os do mundo, e nós também não estamos perseguindo, porque não estão fazendo barulho. Não estão pregando sobre o Apocalipse. Não estão pregando a profecia porque eles nem creem nessas coisas. Eles creem que a gente tem que aceitar Jesus, ser batizado e ter a vida o mais certinha possível. Ter um bom emprego, ter os filhos em ordem. Tudo isso é de Deus, meu irmão. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. A igreja do Senhor, ela vive pensando no futuro, na próxima era que está por vir, porque o trabalho dela é preparar os santos para esse momento. Essa igreja do meio vai continuar no meio, falando ainda da primeira fase da época da tribulação. Desastres naturais aumentando, perseguição aumentando, a igreja real, fiel a Deus. Uma igreja não vai sofrer a tribulação, porque ela vai seguir a ideologia do mundo e vai abraçar tudo que o mundo está vendendo. E essa igreja do meio vai parecer que ela está bem, vai parecer que não deu nada de errado com ela, porque ela está bem guardadinha, tem um bom financeiro, tem uma boa organização, ela vai ficar ali no meio. A igreja perseguida, o Senhor fala que eles vão precisar se refugiar nos desertos.
de tamanha a perseguição que haverá aos verdadeiros cristãos que anunciam o Apocalipse, a besta, o falso profeta, o anticristo. Esses aí que estão abertamente falando sobre isso serão os primeiros a serem calados, perseguidos e excluídos da sociedade. E vai parecer que eles estão vivendo o seu pior momento. Mas o próprio Deus fala: eu vou guardá-los no deserto, fora do sistema social, longe das cidades, vivendo em sítios, vivendo em comunidades agrícolas, vivendo afastado nos desertos. Eu serei com eles ali. Vão sobrar duas igrejas na cidade: a igreja que abraçou as ideologias do mundo e a igreja neutra, que até então estava bem. Certo? Assim vai terminar a primeira fase do período de 3 fases da Era da Tribulação. Vamos para a segunda fase. Na segunda fase da Era da Tribulação, onde tem 2 igrejas na cidade e uma igreja perseguida, vivendo fora do sistema social, guardada por Deus nos desertos. Essas 2 igrejas vão entrar em conflito. Porque a que segue a ideologia do mundo vai ficar cada vez pior. No começo, na época da primeira fase, parecia que era tudo amor, parecia que era um movimento legal, era um movimento pop, de abraçar todo mundo, estava tudo certo. Mas essa segunda fase será marcada porque serão anunciados os governantes do mundo. E eles estabelecerão oficialmente o seu sistema obrigatório. 2 igrejas na cidade ouvirão esse anúncio. A partir de hoje, na igreja é obrigado a pregar isso. A partir de hoje, na igreja é obrigado a fazer isso. Não podem mais falar sobre isso. Não podem mais falar sobre aquilo. Aí será instaurado oficialmente o governo de Satanás. Aplaudido pelo mundo. Lembre-se que está vivendo em desastres e todo mundo aplaudirá esse governo porque eles anunciarão uma falsa paz, como diz Apocalipse. O que é a falsa paz? Gente, isso é só um acidentezinho, isso é só um terremoto, vai ficar tudo bem, a gente já está se organizando aqui para cuidar de todo mundo, essa fase ruim vai passar. Eles não vão preparar a população para o tempo ruim que está vindo, que já está em vigor. Eles vão continuar enganando a nação, fingindo que estão vivendo uma coisa que de fato não está acontecendo. E o povo, que já está com a mente cauterizada para as coisas de Deus, continuará caminhando como gado na direção desse governo. Nesse momento, essa igreja neutra, que está debaixo do governo do mundo, que achava que estava segura porque não estava se ligando nas ideologias e estava guardada entre si, no seu emprego, nas suas casas, serão as primeiras afetadas, porque apesar de você não estar ligado com a outra igreja, seu filho tem emprego, seu filho está na faculdade, você tem um comércio, você passou a sua vida acreditando que ter uma vida boa aqui na Terra te daria segurança, que não era só servir a Deus, era também ter uma vida bem estruturada aqui no mundo. Você colocou seu filho na faculdade, estava tudo certo, você tem várias formações, a igreja tem um bom financeiro, mas eu te pergunto, quando o sistema do mundo bloquear o sistema financeiro da sua denominação, para onde você vai? Quando essa igreja tiver de portas fechadas porque foi proibida de pregar, porque não aceitou pregar o sistema do mundo e não aceitou parar de pregar sobre arrependimento, as portas dessa igreja serão fechadas. E você que estava se sentindo seguro lá dentro, não tem mais para onde ir. Só sobrou a igreja do sistema do mundo e o próprio mundo. Esses cristãos, que são cristãos, que achavam que estavam seguros quando na fase anterior a igreja perseguida estava indo para o deserto, eles entrarão em desespero. Porque eles não poderão continuar o trabalho básico que eles já estavam fazendo há anos e também serão impedidos de fugir.
eles serão presos, eles serão perseguidos, eles serão torturados, eles serão hostilizados, eles serão abusados, porque não saíram enquanto era tempo. Esses são cristãos, meu irmão. Isso é a segunda fase da época da tribulação. Os primeiros cristãos já foram para o deserto, já foram se refugiar na primeira fase, onde o acesso estava livre. Eles se prepararam antes. Esses cristãos que ficaram no quentinho, esse negócio de tribulação, esse negócio de apóstolo, esse negócio de profecia, não é com a gente. Isso aí é coisa de gente que crê nessas coisas malucas aí. Esses são cristãos. Também são cristãos. Mas por não crerem na totalidade do evangelho e apenas no princípio do evangelho, são os que sofrerão mais. Eles terão muita dificuldade de sair. Os cristãos que estão sendo perseguidos tentarão de todos os meios resgatá-los, mas será muito difícil. Eles estarão presos em cadeias no sistema social, através do seu celular, das suas contas. Toda a nossa vida hoje é baseada em internet. As pessoas acham de tudo na gente. Você tendo a sua vida toda bloqueada, você sendo perseguido, é muito difícil você sair do sistema. Tá? Essa igreja vai ser a que mais vai sofrer. A igreja que na primeira fase foi neutra. Essa outra igreja que adotou os valores do mundo, quando o governo do mundo se oficializar, se instaurar verdadeiramente, eles vão perceber na pele que não era tudo tão doce como estava sendo anunciado. Eles estavam dispostos a dar uns passos assim um pouquinho mais longe de Deus, só para ganhar algumas almas na cabeça. Não, a gente aceita a bebida. Não, a gente aceita você. Não, a gente não tem problema. Pode fazer tatuagem. Deus não liga para isso. Não tem problema. Pode vir do jeito que tá. Não, precisa se converter. Com o tempo a pessoa se converte. Pode vir, não tem problema. Não, arrependimento é com o tempo. A gente tem que ter paciência com os irmãos. Não precisa anunciar as coisas. Não, com o tempo ele entende. Só ele vindo, o importante é a gente estar junto, amigo, se abraçando, se amando, saindo junto, comendo junto. Não é gostoso? Essa igreja que prega isso, quando o sistema do mundo for instaurado, ela vai ser pressionada a pregar coisas muito mais pesadas e não pregar a salvação. Aí essa igreja vai se dividir. Porque aí alguns irmãos vão falar, não, aí já é demais para mim. Aí eu não consigo. Até aqui, até ali, eu até conseguia flertar com uma coisa ou outra dessa ideologia. Agora já está pesado demais para mim. Os membros dessa própria igreja serão contra você. Ah, agora você vai abandonar o barco? Você não falou que estava com a gente? Agora você quer sair? Agora você quer ser igual à igreja neutra, à igreja perseguida? Você quer ir lá com eles? Você vai ser engolido aqui dentro. Desperta, tu que dormes. Não sobrará a igreja do meio termo. Não sobrará a igreja neutra. Na época da tribulação, o líder, o governante é Satanás. Ou você está com ele, ou você está contra ele. Não haverá meio termo. Quando o governo dele for instaurado, estabelecido na segunda fase, oficialmente, não haverá espaço para meio termo. Isso não será anunciado, isso será efetivado. E começará a entrar em vigor, você gostando ou não, você não terá voto. Você não vai dar a sua opinião. Ou você fala o que eles mandam você falar, ou você é perseguido. Felizes são aqueles que estão guardados pelo Senhor desde a primeira fase nos desertos, onde o Senhor os dá alimento e os guarda. Aqueles que confiaram no poder da cidade, do mundo, da internet, do cargo, do emprego, do financeiro, são os que mais sofrerão no sistema do mundo de Satanás, na era da tribulação. É nessa segunda fase que será instaurada a tão falada marca da besta. Ah, mas a marca da besta é um chip. Ah, mas a marca da besta é literal.
Vai ser uma marca muito simples que o governo do mundo vai anunciar e instituir em todas as pessoas do mundo. Porque se você não é a favor de nós, você é contra nós. Isso tem que estar marcado de forma evidente. Vai ser marcado na testa das pessoas e na mão das pessoas. Na testa significa você pensa igual a gente. Na mão significa você faz o que a gente faz. Então, será uma marca física, simples, como uma pequena tatuagem. Sabe quando o agricultor vai marcar o gado, que é rápido? Por que é rápido? Porque é muito gado. Tem que ser algo simples. Então será uma marca simples, rápida, como você ir no lugar, vai ter o decreto onde você vai ter que ir no lugar, terá um monte de pessoa lá, igual quando você vai votar, tem aquela fila enorme. Será assim, todos são obrigados a ter essa marca. Você vai chegar lá, vão marcar sua testa, vão marcar sua mão e gritar, próximo! Isso significa que você aceitou o governo desse mundo na sua vida e nas suas ações. Se você não aceitar essa marca, você será perseguido, você será preso, você será expulso, igual todos os cristãos. Não importa se você é crente ou não, não haverá meio termo. Ah, mas esse papo de religião não é para mim, eu estou só vendo minha vida, não tenho nada a ver com isso. Não haverá meio termo. Ou você está com eles, ou você está contra eles. A época da tribulação não haverá trégua. Essa é a segunda fase. A transição é entre essa segunda fase e a terceira fase da era da tribulação será marcada pelo arrebatamento dos santos que estão guardados nos desertos ou que estão sofrendo em cadeias no sistema social, que não conseguiram fugir a tempo, que não conseguiram sair do sistema a tempo. Deus irá transladar esses irmãos. É o famoso arrebatamento, que também muitas igrejas não creem, mas ele é literal, ele acontecerá nesse momento. Porque a terceira época, a terceira fase da era da tribulação é a chamada grande tribulação, onde Cristo salvará os seus para que não vivam a grande tribulação. E aí os desastres naturais vão multiplicar, a perseguição multiplicará, o que já estava ruim, que para muitos será, nossa, essa é a pior fase da minha vida, vai se multiplicar infinitamente mais, de forma que o próprio Jesus Cristo afirma que nem no dilúvio, onde toda a terra morreu, inclusive plantas, pessoas, animais, todo mundo que estava fora da arca morreu, Jesus Cristo fala, nem no dilúvio foi tão ruim, nunca houve, nem nunca haverá uma era, uma época, uma tribulação tão grande quanto a grande tribulação, que é a terceira fase da época da tribulação. É por isso que entre a segunda fase e a terceira fase, os santos serão tirados da terra. Porque Deus é justo. Só ficará quem aceitou esse governo. Deus não faz uma seleção de acordo com o que Ele quer. Ele pergunta para todos, você quer me aceitar? Você quer ter a mim como seu Deus? Ou você quer viver de acordo com o sistema do mundo? Desde Adão é assim, é por isso que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, para que Adão tivesse uma escolha. Deus é bom, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, mas Ele te dá a opção de viver ou não com Ele. Aquele que escolheu viver com Deus, que não aceitou a marca na testa, nem a marca na mão, é aquele que sofreu nessa terra, que vai sofrer perseguição nessa terra, vai ter uma vida muito difícil, mas vai ganhar a eternidade no céu, fora da grande tribulação, que é o pior momento da terra. Tá? Dentro da grande tribulação também tem história. Existem pessoas que não vão aceitar essa pregação, que não vão aceitar que são igrejas, que são pessoas, que são líderes, que são senadores, pessoas de todas as partes que vão olhar, não, acho que eu me garanto, eu vou pagar para ver.
Não vou me converter agora, não sei se é real. Desde que eu sou criança anuncio uma grande tribulação, nunca aconteceu. A volta de Jesus, falo que ele vai vir, ele nunca veio. Vou levando minha vida, vamos ver o que vai dar. Essas pessoas entrarão na grande tribulação. Quando essas pessoas entrarem na grande tribulação e começarem a viver os desastres absolutamente terríveis que vão acontecer, tá? Tudo isso que eu tô falando tá no Apocalipse, meu irmão, tá? Tô resumindo aqui para você. As piores coisas que vão acontecer vão trazer o pânico para todos os moradores da Terra. O que era uma enchente virou a morte da terça parte de todas as espécies da Terra. Vai morrer a terça parte dos humanos, a terça parte dos animais, dos vegetais, dos seres marinhos. Vai ter morte para todo lado. Do tamanho que será a tragédia. O sol vai escurecer. A grande tribulação é isso. É o caos natural e físico. No governo, no sistema, é liderado por Satanás, o pior ser de toda a Terra, e os desastres naturais, os piores de toda a Terra. Essa é a grande tribulação. Vai ter gente morando na Terra nesse momento. Essas pessoas são as piores, que vão viver as piores situações do mundo. Porque não é uma questão de emprego, não é uma questão de casa, não é uma questão de crença, vai vir um desastre para todo mundo que estiver aqui. Nesse momento, Deus enviará duas testemunhas, Moisés e Elias, para pregarem durante a grande tribulação. Eles não virão naturalmente, eles virão com todo o poder, com toda a autoridade. De forma que eles terão poder para cuidar das pessoas e guardar as pessoas que forem se convertendo durante a grande tribulação, para serem refugiadas nos desertos e cavernas também, para se protegerem tanto dos desastres naturais quanto da perseguição do governo de Satanás. Essa grande tribulação irá durar 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio terão esses dois pregadores na terra anunciando a todos os povos a salvação e tendo poder, fazendo milagres, maravilha, salvando pessoas, ressuscitando pessoas. Será assim. Até que após esses 3 anos, esses dois profetas, juízes, pastores, mestres, Moisés e Elias. Por que esse Moisés e Elias? Muita gente tem dúvida por que são esses dois. A única forma de Moisés e Elias voltarem para pregar é se eles não tivessem morrido. Porque o próprio Deus fala que aquele que morre, ninguém encontra em vida novamente. A não ser que seja no reino da eternidade. Se eles voltam aqui para a Terra, é porque eles não tiveram uma morte natural. Se as pessoas vão vê-los novamente, é porque eles não tiveram uma morte natural. Elias, você vai ver lá no livro de Reis que ele foi transladado, ele não viu a morte. Moisés também não viu a morte, ele também foi transladado. Se você ler o final de Deuteronômio, fala que Moisés subiu no monte para encontrar com Deus, e dali ele viu toda a terra de Canaã. Daí para frente as pessoas não o viram mais. As pessoas, os discípulos de Moisés, o povo de Israel que estava em volta, que não tinha acesso ao monte, quando Moisés subia para conversar com Deus no monte, ele ia sozinho. As pessoas não viram Moisés voltando. Aí foi passando o tempo, elas ficaram preocupadas. Foram procurar Moisés e não acharam o corpo. Aí de primeiro impacto eles deduziram que Moisés tinha morrido. Alguns deduziram que Deus matou Moisés, levou Moisés, porque afinal ele já tinha 120 anos de idade, já estava velhinho. Deus deve ter enterrado ele em algum lugar, mas o próprio livro de Deuteronômio diz que ninguém nunca achou o corpo dele, ninguém nunca achou ele enterrado, ninguém nunca achou o cemitério dele, de forma que não tem em nenhum lugar do mundo uma lápide escrita: aqui Moisés morreu. Era o cara mais importante da sua época, o líder do povo de Israel, o grande juiz da época da lei, que é mencionado pelo povo de Israel até hoje. O corpo dele nunca foi achado porque ele nunca morreu. A Bíblia ainda diz que durante a ascendência dele aos céus, Satanás ainda tenta impedir ele de ser transladado. E o anjo pede para Deus para enfrentar Satanás por ele, para que o Senhor te repreenda. E ele consegue levar Moisés para o céu.
Moisés e Elias nunca morreram nessa terra, por isso é possível eles serem vistos novamente. Eles são as duas grandes testemunhas. Outra razão porque são eles as duas testemunhas é porque sempre antes de vir a salvação, meu irmão, sempre vem a lei e a fé. Os mandamentos e a crença. Você primeiro precisa obedecer, depois você precisa crer, para depois receber a graça de Jesus. Por isso que vem primeiro Moisés, depois vem Elias, depois Jesus. Eles representam a lei, a fé e a graça. É por isso que na transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João enxergam Jesus com Moisés e com Elias. Esses três vivem juntos. A salvação vem através da sua obediência às leis, a fé na salvação e a graça de Jesus Cristo, que é o ato de você se ofertar ao Evangelho de graça. Por isso que esses dois vêm nessa fase. Vem Moisés representando a lei e vem Elias representando a fé. Porque a próxima era é a vinda de Jesus. Assim como veio Moisés, Elias e depois a era da graça com Jesus, na grande tribulação vai vir Moisés, vai vir Elias pregar, porque depois vai vir o reino milenar de Jesus. Onde a igreja que foi transladada, que foi arrebatada para os céus, junto com aqueles que se converteram com a pregação de Moisés e Elias durante a grande tribulação, vão descer com Jesus dos céus para aprisionarem Satanás, a besta, o falso profeta e todo o governo humano. Serão aprisionados por 1000 anos, onde Jesus Cristo e os seus santos reinarão como reis e sacerdotes, como prometido por Deus. Em Êxodo 19, eles reinarão após a época da tribulação, após a época do Apocalipse, após a época da grande tribulação. Esse é o reino milenar de Jesus, onde Jesus reina com todos os seus santos. O que será caracterizado ali nessa época do reino? Eles irão consertar a terra que foi completamente destruída durante a época da tribulação. É por isso que Jesus reina 1000 anos, com os seus santos trabalhando. Sacerdócio, meu irmão, é falar a nação de reis e sacerdotes. O que é o sacerdócio? Sacerdócio é o trabalho a serviço do reino. É o trabalho religioso a serviço do rei. Ou seja, eles vão trabalhar para que tudo que foi destruído durante essa era que estamos, a era da tribulação, eles vão trabalhar para restaurar as nações, restaurar os povos, restaurar a planta, restaurar os animais, restaurar a terra, e durante 1000 anos eles farão esse serviço. Depois vem o juízo, onde Satanás é solto, e o Satanás e todos os seus seguidores serão lançados para o lago de fogo, para que eles nunca mais destruam o que Deus construiu. Quando Satanás estiver preso e a terra totalmente restaurada, um novo céu e uma nova terra restaurados na época do milênio, é só então que Deus vem com a nova Jerusalém, porque Deus não habita em lugar que tem pecado. Quando está tudo purificado e todo pecador preso no lago de fogo eternamente, aí sim Deus vem com a nova Jerusalém e reinaremos e viveremos felizes, sem choro, sem dor, eternamente. Amém? Glória ao nome do Senhor. A época de paz não é agora, meu irmão. A época da tribulação que estamos agora é a pior era possível. Eu quero deixar para você é o preparo. O que você precisa fazer para se preparar? Praticamente, fisicamente, o que você precisa fazer para que a sua vida, na época que estamos vivendo agora, que é a época da tribulação, é a era da tribulação, o que você precisa fazer para sofrer o menos possível, para ser guardado o máximo possível? A primeira coisa, meu irmão, que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Você tem que abrir mão do seu pecado, abrir mão dos seus erros, abrir mão da sua ideologia, falar: Senhor, eu não sei como é isso, eu não faço ideia de como são as coisas, eu não sei o futuro, mas eu vou decidir confiar no Senhor. Eu decido entregar a minha vida, a minha fé ao Senhor. Esse é o momento em que eu quero que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração e transforme a minha alma, porque independente das coisas que eu acredito, que eu vivo, eu quero a minha alma guardada no Senhor. Eu quero que o Senhor salve a minha alma, eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. E para isso eu aceito mudar a minha vida. Aí você faz essa oração, meu irmão. E você vai para a igreja mais próxima de você, uma igreja cristã, que tem a Bíblia como sua regra de conduta. Pode ser uma igreja batista, pode ser uma igreja presbiteriana, pode ser uma assembleia, pode ser uma cristã evangélica, pode ser uma comunidade evangélica. Vai na igreja mais próxima, comenta lá: gente, é o seguinte, procura um pastor, um líder, alguém que está na porta e fala assim: é o seguinte, eu acabei de fazer a minha oração, entregando minha vida para Jesus. Eu gostaria que vocês me batizassem. Porque é através do batismo que você é lavado dos seus pecados e é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode fazer essa oração sozinho na sua casa. A gente pode fazer essa oração agora. Mas faça essa oração. Eu vou fazer agora com você. Eu falo e você repete: Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador. Eu confesso que eu não tenho todo o conhecimento. Eu confesso que sou uma pessoa com falhas e erros. Neste dia, que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a raiz de Davi, que morreu na cruz para o perdão dos meus pecados. Me perdoa, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Transforma a minha vida. Mora no meu coração. Eu me entrego ao Senhor para obedecer as tuas palavras para mim. Me faz um vaso novo. Eu quero estar contigo para sempre. Amém. Meu irmão, faça essa oração em nome de Jesus. Logo em seguida, procure a igreja mais próxima e comunique um líder, alguém que esteja trabalhando, um sacerdote que esteja a serviço da igreja, e diga: eu acabei de aceitar Jesus, eu quero me batizar. Eles vão te indicar o caminho, talvez eles façam de terça, de quarta, de quinta o batismo. Fala: eu quero me batizar o quanto antes, porque eu quero o Espírito Santo vivendo na minha vida. Agiliza o processo. Seja insistente, meu irmão. Não deixa para amanhã, não deixa ficar enrolando. É a salvação da sua vida, é a salvação da tua alma que está em jogo. Faça isso e comunique, evangelize outras pessoas, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho a fazerem o mesmo, porque os dias são maus e só vão piorar. Tá bom? Essa é a prioridade, a salvação da sua vida para a sua alma. A segunda coisa: se afaste de pessoas que te levam para o caminho mau. Você aceitou a Cristo, você é nova criatura. Pare de ter contato com pessoas que têm outra ideologia, que são anti-Deus, que são contra Deus. Se elas não querem se converter, se você já sentiu, já sacou que ela está irredutível, meu irmão, vai na sua paz, que eu vou ficar aqui com o meu Cristo. Deus te abençoe. Não tem problema, meu irmão, você desfazer amizades nesse momento, você se afastar de pessoas nesse momento.
Não é uma fase de muitas salvações, não é uma fase de muitos avivamentos. Pelo contrário, a Bíblia diz que nessa fase os próprios cristãos vão se esfriar. Muitas palavras serão pregadas, mas pouquíssimos serão convertidos. As multidões de pessoas que se convertiam na época da graça vão deixar de acontecer, elas vão fazer chacota de você. Elas vão zombar da sua cara porque você aceitou a Cristo. A época da tribulação para os cristãos que aceitaram a Cristo é um momento de resistência. Resistência. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele virá como leão buscando a quem possa tragar. Mas se você resistir, assim como Jesus resistiu no deserto, o próprio Satanás deixa você em paz. O lugar do cristão é longe do domínio de Satanás. Não há união entre luz e trevas. Se a pessoa não quer vir para a luz, você despede e você se una com seus irmãos, irmãos de fé, irmãos em Cristo, porque você é nova criatura. Tá? Outra coisa. Comece a procurar. Se você tem parentes, se você tem sítio, se você tem a igreja, costumam fazer acampamentos, comece a preparar o lugar. No campo, não na praia. Um lugar isolado, no campo, numa área mais isolada. E comece a preparar esse lugar para que você more ali na época da dificuldade. Enquanto estamos na primeira fase da era da tribulação, vai dar tempo de você preparar esse lugar. Liga para um parente, tem um sítio lá, podemos ir lá preparar, ver se precisa de alguma reforma, preparar o gás, deixar uns botijão de gás a mais, fazer um estoque de comida ali, fazer um cursinho de agricultura, de agronomia. Vá se preparando para viver num lugar isolado. Já deixe lá uma malinha com roupa de frio, prepare um forno a lenha, deixa a madeira já num canto. Vá se movendo nesse sentido. Mantenha o seu emprego, meu irmão. Vai fazendo as coisas, mas preparando esse lugar. Porque no dia que for necessário, o lugar está pronto, o caminho está pronto, o carro está com gasolina, os filhos já estão preparados, já está tudo organizado. Se você não se preparar e for pego de surpresa, você vai ficar sem lugar para ir. Porque você vai ser cancelado e bloqueado na sua vida prática e vai ficar perdido meio sem rumo. Você não quer ser essa pessoa nesse momento, meu irmão. Se prepare antes. Entre em contato com seus amigos, seus parentes. Não precisa sair anunciando isso para quem obviamente é contra esse movimento, é contra os cristãos, que não acredita em nada. Entre em contato com pessoas que são cristãs, obviamente, que já creem, que já esperam na palavra, que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, que já contam com essa época da tribulação, que já contam com a época do reino de Deus, que já tem essa visão. Procure essas pessoas, meu irmão. São esses os seus parceiros na época da tribulação. As pessoas que creem, que têm a mesma mente que você, que vão te ajudar nesse processo. Vão te emprestar o carro, vão ajudar no estoque, vão fazer, não, aqui a gente pode construir mais um quarto para caber mais gente. Faça esse movimento se você tem condições. Se você não tem condições, procure quem tem condições na igreja, com os irmãos, porque sempre tem um irmão mais rico, sempre tem um irmão com sítio, sempre tem um lugar que a igreja faz o acampamento. Prepare esse lugar. Prepare esse lugar para receber você, sua família e quem mais precisar. Serão as comunidades cristãs que sobreviverão a essa época de dificuldade, onde serão guardadas por Deus em lugares isolados nos desertos. Amém? Essas são as dicas que eu tenho para você. Se preparar para essa época da tribulação. Aceite Jesus Cristo. Procure uma igreja, se batize, se afaste das más companhias, se afaste do pecado, dos maus costumes e prepare a sua vida no deserto. Número 4 das 4 dias. 4 significa deserto, meu irmão. Época de seca, época de dificuldade. Tá bom? Prepare a sua vida, porque o dia mau, infelizmente, já chegou. Desde 2020. Amém? Eu quero orar por todos nós.
Senhor Yahweh Elohim, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, Santo, O Yahweh Elohim, Kadosh HaKodesh, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus Cristo, Santo é o Senhor, muito digno de louvor, no tempo bom e no tempo ruim, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por preparar os seus santos para o dia mau. Obrigado por nos guardar, começar da nossa mente, do nosso coração, a guardar o nosso corpo, a nossa família, com informações de sabedoria, com revelação que vem do alto. Obrigado, Senhor. Seja conosco em todo esse momento, continua nos revelando, continua nos dando discernimento de espíritos, a revelação da Tua palavra, a orientação prática do que devemos fazer, porque não somos nada sem Ti. Não somos nada sem o Senhor. Dependemos do Senhor para permanecermos de pé. Senhor Jesus Cristo, nos cobre com o Teu sangue em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, que estejamos sempre guardados pelo perdão dos nossos pecados. Que o Seu sacrifício sobre nós tenha validade todos os dias da nossa vida. Espírito Santo de Deus nos lava constantemente nas águas do Teu batismo. Nos inunda, Pai, nas Suas águas profundas de pureza e santidade. Porque a prioridade são as nossas almas. O nosso corpo todos desfaleceremos, mas as almas daqueles que estão em Ti serão renovadas na eternidade e reinarão com Cristo eternamente, com Deus o Pai sendo nosso Senhor. Nos traz a alegria da salvação nesse momento de dificuldade. Tem misericórdia dos povos, Senhor. Tem misericórdia das nações. Oh, papai, salva as famílias, Senhor. Cuida dos Teus filhos, papai. Porque só temos a Ti, Senhor, a quem recorrer. Não há esperança para nós nessa terra. Só há esperança em Ti. Cuida dos Teus filhos. Seja conosco, hoje e eternamente. Conduza meus irmãos à salvação. Traga os Teus filhos para o Teu seio, Senhor. Não deixe que nenhum se perca em nome de Jesus. Oh, Pai, que Teu Espírito convença nesse momento. Convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus a toda a alma, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, de todo o coração, nos revela a Tua face, para que nos encontremos com o Senhor o quanto antes, Senhor, porque os dias são maus. Seja conosco hoje, eternamente, que essa palavra inunde os corações daqueles que tiverem contato com ela, que Te aceitem em nome de Jesus, que se preparem em nome de Jesus, que se guardem em santidade em nome de Jesus, para que sejam arrebatados, livres da grande tribulação, em nome de Jesus. E para aqueles que ficam, que resistam à tribulação, que resistam ao dia mau, Senhor. Seja conosco hoje eternamente, Senhor. Nos dá a força e a resistência necessária para continuarmos pregando, mesmo debaixo de tribulação. Em nome de Jesus. Amém. Sou o apóstolo Rubens,
Reuben, Shevet e Yehudá. E essa é uma palavra do Senhor. Deus abençoe a todos nós.